Olá, sejam bem-vindos, tá? A gravação da web aula ao vivo do curso de Eletricista Industrial, ao C9 de Comandos Elétricos, tá? Hoje será a aula 4, tá? Eu vou compartilhar com vocês, primeiramente, a diretriz aqui do Senai Unidigital, tá? Depois das orientações, né, sobre a aula, sobre, né, a forma mais eficiente da gente acompanhar a aula, nessas orientações aqui do Unidigital, nós vamos voltar à nossa programação normal, tá, pessoal? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, antes da gente iniciar aqui, deixa eu só ver se eu estou na lista de chamada correta aqui. Já vou aproveitar aqui alguns nomes. A Brenda, ela está presente. Brenda, Maria Eduarda, Carlos. Aproveitando aqui, pessoal. É, Andréia, Andréia Raquel Gomes dos Santos, é, Gabriele, Tandara, Tamara. Lembrando que se entrar mais alguém depois aqui da chamada, tá? Eu verifico, tá? Depois no overlay da gravação aqui as presenças, tá? Aí eu faço uma segunda verificação, tá bom? Então, deixa eu voltar lá para nossa sala. Aproveitar, ó, que a Sara chegou aí. Já registrar. Sara Stephanie. Já usou? Beleza. Ué, coloca aí no computador. Aí, pessoal, eu tô. Se alguém entrar e ativar o microfone aí, tá? Eu coloco no mudo aqui, mas se houver pergunta, alguma coisa, pode falar, tá? Sem problema não. Compartilhar a tela aqui com vocês.
Então vamos lá. Sol, antes da gente iniciar aqui, a tarefa de hoje é continuação, tá? Da aula passada aqui, na parte de comandos. Nós vamos utilizar o mesmo diagrama, tá? A mesma simulação lá do CAD Simo, tá? E para não restar dúvida, vocês vêm bem aqui, ó, em biblioteca. Eu já pedi até para o Vinícius colocar o material extra da aula de hoje, tá? A gente tá gravando, que é o mesmo arquivo da aula passada, tá? Hoje a gente vai falar sobre o mecanismo do intertravamento lá no quadro, simbologia e o mecanismo do intertravamento. Então, é, e eu adicionei também um arquivo em PDF. Eu deixei até o projeto, eu abri ele em forma de projeto aqui, que aí fica mais fácil da gente enxergar aqui. Cadê? Ixi, eu acho que eu fechei ele, deixa eu ver. Aqui, isso aqui é da subestação. Ah, tá aqui. Esse arquivo aqui em PDF, tá? Para vocês usarem ele como base aí na simbologia. Eu deixei em PDF, né? Porque pode ser que vocês não tenham acesso ao AutoCAD, né? Não tenham acesso ao estudante. E aí todos, né? Nós temos acesso ao PDF, tá? Aí eu gerei o PDF aqui e coloquei disponível aqui como arquivo extra, tá? Então já baixem ele aí, caso vocês não tenham, tá? É esses dois arquivos aqui, eu até baixei ele, já deixei aqui. É só vocês virem aqui na pasta, ó. Clica aqui na pasta lá em biblioteca, né? Onde fica as aulas. Aí você vai baixar, clica aqui, né? Já baixa esse arquivo, que ele já está aqui, ó. Por isso que ele apareceu com o índice 1 aqui. E a partida direta com reversão, que é o mesmo arquivo da aula passada, tá? E daí também eu peguei alguns recortes no livro de vocês aqui, tá? Eu anotei aqui algumas páginas como referência, tá? Para vocês saberem onde que fica. Daí, simbologia, ela é bem, como é que eu vou dizer isso? Ela não é muito teórica, ela é prática, tá? E daí por isso que vamos ver aqui, postagem, superação. Por isso que eu já deixei a aula da chamada aqui, atividade quer dizer, tá? Atividade da chamada aqui, já o Vinícius já configurou e tem a ver, tá? Tem a ver aqui com essa daqui, essa daqui eu vou pegar as referências no livro de vocês, tá? E mostrar aqui. Pegar as referências aqui. Então vamos lá. Então, nessa aula de hoje, vamos falar basicamente de simbologia, tá? Que são os gráficos, né, que vão ajudar você a saber o que está acontecendo ali na indústria, tá? Você olha essa simbologia aqui, você bate o olho, você vê, tem um acionamento aqui, tem um desligamento aqui que ele tem a ver com esses dois acionamentos que está mostrando aqui. Tem um sinaleiro aqui, ó, tem uma lâmpada, um sinaleiro aqui ligado com um sensor aqui. Deixa eu ver, KT1. Não tá com sensor aqui. Esse não tá, nesse caso aqui, não tá intertravado, não, tá? Então você vai bater o olho e você já vai ter algumas percepções aí sobre o que tem naquele projeto ali. Então,
na nossa situação de aprendizagem aqui, né, que eu elaborei aqui para a gente acompanhar nessas 33 aulas aqui, né? A equipe da Agrotech, né, tem as ferramentas e os componentes em mãos, né? Mas o engenheiro acabou de entregar um projeto de 50 páginas, né? No caso que ele está falando 50 páginas, podem ser 50 páginas A4, tá? Diagrama, diagrama da bomba de recalque, sei lá, da lavanderia. Até esse exemplo que eu peguei é de uma atividade que é de uma lavanderia, tá? É de um hotel. Pode ser vários diagramas, inclusive essas 50 páginas aqui, pode ser cada diagrama de cada máquina, não precisa necessariamente ser um projeto completo igual esse daqui, ó. Esse que eu pedi para vocês baixarem aqui, ó, um diagrama de uma bomba de recalque aqui, ó, de 3 CV, que ela tem o acionamento manual, tem o acionamento automático, tá? Uma chave aí de 3 posições. E tem os sensores aqui, ó. Tem um sensor de nível do reservatório inferior e tem o do reservatório superior aqui. Tem um sinaleiro aqui para mostrar que está ligado, que está desligado. E tem essa automatização aqui relacionada, né, essa seleção de automatização relacionada ao nível superior. O nível inferior não, ele funciona automático, ele funciona só com essa chave de nível aqui, né? Se a boia, né, se a boia tá flutuando ali, tá, o sensor tá, tem um sensor mecânico e tem um sensor elétrico. Você pode ter esses dois tipos de sensor, tá? Independente, o mecânico e o elétrico, eles vão estar flutuando na linha d'água, tá? Se não tiver água, ele vai abaixando. Na hora que ele abaixa, ele fecha esse circuito aqui, né? E aí, normalmente, esse sensor aqui, ele vai estar aberto, tá? Ou seja, vai estar desacionado. E se não tiver água, ele vai ser acionado, ele vai fechar aqui. Se ela desnivela ali, geralmente tem uma elétrica, ela parece um cantil, tá? Um exemplo aqui, ó. Ok, esse aqui é um exemplo da elétrica aqui, ó. Ela tem esse contrapeso aqui, e daí você pode utilizar ela tanto para abrir e fechar, ou você pode utilizar um sensor, geralmente esse daqui, ó, esse de vareta aqui, e aí esse sensor você pode, ou esse daqui mecânico, ó, esse mecânico funciona igual a essa daqui, ó. Só que ele é mecânico na hora que não tem água, né? Que ele fica abaixado essa parte aqui. Na hora que tá cheio, né? Essa partezinha aqui, ela é uma alavanca. Ela sobe e aí trava o sensor aqui, tá? Então tem vários modelos. Essa daqui é a mais utilizada aqui. Inclusive a gente utiliza bastante no laboratório. Então entregou um projeto, né, grande aí, né, 50 páginas, é igual eu falei, não necessariamente sejam 50 páginas, né, A0, A1, né, que é, o A0 é a folha maior que temos aí de projeto. Inclusive, essas 50 páginas, elas podem fazer parte, de uma documentação que é da elétrica, tá? Geralmente, por incrível que pareça, pessoal, o eletricista industrial, o predial piorou, mas muitas vezes o eletricista industrial ele não tem a noção que exista, né, essa documentação, que é chamado de prontuário das instalações elétricas. O prontuário, basicamente,
ele é um resumo de toda a instalação de forma documental. Quando eu falo documental, não é só projeto, não é só diagrama, não. É comprovação que realmente o eletricista que trabalha nessa empresa ou terceirizada que dá manutenção, ele realmente é eletricista, tá? Antigamente, antes de criar a chamada capacitação de eletricista, o pessoal contratava assim, olhava assim, ô fulano, você quer ser eletricista? Quero. O que que tem que saber? Não, você tem que ter coragem. Era mais ou menos assim a contratação, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Então era mais ou menos isso. Você tem coragem de trabalhar? Tem. Tem sangue no olho? Tem. Tem vontade de ganhar dinheiro? Tem. Então vem comigo que você vai ser eletricista. E eles não tinham essa distinção de predial, industrial, não. Era o que aparecesse. Às vezes você ia montar torre, plantar poste, ou você ia fazer uma instalação interna simples ali, um interruptor de uma lâmpada, tá? Então, antes da formalização da capacitação, tá? Inclusive o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, eles têm atribuições legais aí, né? Na geração da anotação da responsabilidade técnica, né? Eles têm responsabilidade e podem, inclusive, ministrar cursos e podem, inclusive, também ser responsável técnico por empresas, tá? Responsável técnico no sentido de treinamento. Então, prontuário elétrico é desde os projetos, laudo de aterramento, laudo das condições das instalações elétricas. O bombeiro faz isso sempre, tá? E aí, no caso, né, é, essa aula de hoje é para você decifrar aí a a simbologia, a nomenclatura. Eu separei alguns pontos aqui para vocês. Então, nessa aula de hoje aqui, né, para gente, você vai aprender a identificar. Isso aqui é um exemplo de uma sala que o pessoal chama aí de sala de guerra. Se for numa indústria, é a sala que mostra todo o processo aqui produtivo, tá? Inclusive, esses monitores aqui, eles podem até ser touchscreen, tá? Nada impede. Ou ter acesso a um terminal aqui e que você tem acesso a todas as máquinas da empresa ali. Geralmente ficam na sala fechada, o pessoal da técnica ali fica reunido aqui, fica fazendo monitoramento, tá? Na Cargill, por exemplo, se uma máquina que ela opera, ela usa uma ventosa, depois que enche o sachê ali de extrato tomate ou de, né, ketchup, por exemplo, essa máquina, ela tem uma ventosa, ela vai triscando ali nos sachês, né, e vai separando, vai encaixotando. E aí, se cai um, ela, dependendo, né, da quantidade ali, se não atrapalhou o processo, caiu, ela já acusa, olha, tem produto no chão e lá, né? E aí depois o pessoal vai lá e recolhe esse produto. Esse produto ele pode ter sido limpo, né? Pode, às vezes ele nem rasgou, não aconteceu nada. Mas se ele caiu ali, ele já vai direto para o descarte. Inclusive tem empresas aí que tem um programa interno aí de reciclagem, tá? Inclusive no intuito aí de economizar, tá? E trazer mais lucro aí para a empresa. Então, basicamente hoje é identificar, interpretar esses comandos aí e correlacionar, tá? Então, o problema, né? Tem 50 páginas aí de projeto, é uma esteira de grãos, tá? Mas eu peguei um diagrama aqui genérico aqui, como eu não tinha nenhum de esteira aqui, tá? Esse vai servir para o propósito nosso aqui. Um erro na fiação pode parar a produção, tá? Então a solução é você interpretar
olhar no diagrama ali, ver o comportamento, o que está acontecendo. Isso aqui é um exemplo aqui de um computador de processo, tá? Inclusive, esse computador de processo, ele pode estar com uma fiação aqui, você pode tirar ele do painel, ele pode ser também destacável, tá? Funcionar a bateria igual um notebook, tá? Tá ligado na rede por link, obviamente, link cabeado e link na hora que você tira ele do terminal e link sem fio para não perder aqui. E aí, geralmente, ou ele está nessa forma híbrida aqui, né? Alguns comandos, alguns sinaleiros aqui para você controlar parte daquela máquina ali, daquele processo, tá? E às vezes ele totalmente touchscreen aqui, semelhante ao desenho que eu mostrei ali, agora há pouco. Então, vamos, né? O que que o diagrama serve? Eu peguei justamente aqui a nossa atividade, inclusive já vou abrir ela aqui, a atividade não, né? O mesmo esquema aqui, ó, partida com reversão, que aí vamos falar sobre o intertravamento aqui. Então, para que que ele serve? É te guiar. Aqui, por exemplo, eu tenho um diagrama multifilar aqui e um basicamente unifilar aqui, né? Ou dois filamentos. Serve para você saber aqui, por exemplo, eu estou verificando aqui que eu tenho alimentação elétrica aqui da rede, inclusive pode ter aqui simbolizando, né, 220, escrito assim, 220 barra 380 V, né, volts. Então mostra o diagrama de comando, mostra o diagrama aqui o de comando aqui desse lado, o de potência, né? Ou seja, a máquina e o controle, o comando dela aqui. Então você vai interpretar ele, inclusive ele pode ser interativo, ele pode estar no igual o operador do sistema, todo rede elétrica e, por exemplo, aqui a Equatorial Goiás, ela tem uma sala em que mostra o sistema. Antigamente, quando era CELG ainda, era um painel que tinha lâmpadas, essas lâmpadas mostravam que a linha de transmissão que alimentava estava ligada, né? Se ela tivesse ligada, se tivesse operando, a lâmpada em cima do desenho estava ligada lá. Depois eles mudaram, colocaram semelhante ao da Eletropaulo, que hoje a Enel, né, na, na Grande São Paulo lá, tá? E eles colocaram telões justamente para você poder trocar de tela. Tem o profissional que ele fica de plantão, tá? Alguns técnicos, engenheiros, eles trabalham você ganha bem, tá? Mas você trabalha bastante, no esquema de turno, tá? Tem que ficar alguém lá no operador setorial e no operador do sistema monitorando, assim como na indústria, né? Monitorando ali 24 horas por dia o processo. No caso, quando é energia, né? O processo de geração, transmissão de energia, que ele ocorre 24 horas por dia, né? E algumas indústrias, né? Empresas, como eu comentei na aula passada, elas funcionam 24 horas por dia. Por exemplo, a Ambev, qualquer hora que você for lá, tem produção, tá? E quando que esse diagrama aqui, né, é você ler, olhar para cada simbologia aqui interpretando, tá? E quando é indispensável? É indispensável em todo o processo, na montagem inicial, principalmente, na manutenção, tá? Inclusive os interativos que funcionam semelhante a esse simulador aqui, eles mostram em tempo real, né, se a máquina está funcionando ou não, tá? Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Normas padrões internacionais. Temos a IEC DIN, né?
essa é a Comissão Internacional Eletrotécnica, né? Que esse eletrotécnica no sentido não do profissional da eletrotécnica, mas tudo relacionado à elétrica aqui, tá? Então, define os símbolos adotados aqui no Brasil. Quando você não tem uma ABNT específica para tal, eu separei algumas aqui nas simbologias, tá? Quando você não tem uma NBR específica, né? Eu até costumo comentar em um ponto. Geralmente eu ministro mais aula para eletrotécnica e para engenharia elétrica, tá? Mas basicamente as normas brasileiras, elas são Ctrl+C, Ctrl+V de norma internacional. Como assim, professor? As normas brasileiras, elas não são criadas aqui no Brasil, né? Estudadas pelas faculdades, né? Originalmente não, tá? Obviamente, todas as faculdades de instituição de ensino utilizam as normas brasileiras e dada a sua área, né? A 5410 é da elétrica, a 1608 alguma coisa lá é da construção civil, tá? Cada um utiliza da sua área, mas basicamente essas normas elas nasceram, tá? De uma instituição maior, basicamente nasceu lá nos Estados Unidos, tá? Derivado de centros acadêmicos de universidade, de faculdade, tá? Então, existe para nossa área, que é a área da elétrica, né? Existe uma organização aí não governamental que ela foi criada basicamente alimentada por artigos científicos, documentos padrão, né? Desde quando a disciplina, né? No caso que eu falo, a disciplina da elétrica, da construção civil, da mecânica, ela foi iniciada lá nas faculdades, né, nas universidades norte-americanas. Então, o pessoal compilou esse material basicamente dos centros acadêmicos. Esse material compilado, ele também, ele é artigo, são trabalhos de conclusão final de curso de profissionais, né, desde muito tempo. Eu não me lembro quantos anos que tem essa instituição, mas ela é bem antiga, tá? Então, todo e qualquer padrão que a gente conhece, eles compilaram esse material, tá? E basicamente eles vão atualizando e criaram pelo menos da parte da elétrica, né? É chamado de I3E, tá? Basicamente tudo envolvendo elétrica, comando, automação, computação, tudo que tem a ver com elétrica. Basicamente o I3E, ele comanda tudo. Então, ele compila esses materiais e criam as normas, chamada norma internacional. Daí, os países que né, demonstram interesse, eles compram essas normas, traduz para a língua materna e aí cria, no caso nosso aqui, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ANBR, que basicamente ela pega as normas internacionais, cria um número, faz a tradução, né? Cria um número e aí fala, ó, agora essa daqui, ó, essa norma internacional que fala a 5410 nossa, né? Essa norma internacional, que eu nem me lembro mais o número dela original, né? Ela, traduzida para o português, vai se chamar a ABNT. Obviamente, não é uma simples cópia, né? E tradução todo o material é analisado pela própria associação mesmo, tá? É analisado ali e colocado, né, à disposição, né, no que tange a elétrica, automação, tudo relacionado. Então, toda norma que você vê aí, a NBR 5410, que é as normas para instalações elétricas de baixa tensão, que basicamente o eletricista, o técnico, o engenheiro utiliza bastante.
A 14039, que fala de média tensão, e qualquer outra norma com padrão de poste seção circular, poste quadrado, poste de concreto armado, poste de madeira, aço galvanizado, tudo. Você imaginar, tem norma para isso, tem padronização, né? E foi fruto de muito estudo, de muita coleta de material, tá? Inclusive algumas normas internacionais, elas geraram empresas. Não sei se vocês já ouviram falar Texas Instruments. A Texas Instruments, ela foi criada basicamente pelo um dos professores aí que eu não sei se ele ainda é dono da empresa, da Texas Instruments aí, tudo relacionado, inclusive eles é que criaram, né, eles é que criaram o transistor que a gente conhece hoje, tá? Antigamente era válvula, né, eram válvulas ionizantes aí, e gastava muita energia e muito espaço, aquecia, se a gente acha que transistor hoje em dia aquece, a válvula ela aquece muito mais. Então, toda essa transição, criação de novas normas, novos dispositivos, empresas, tudo foi oriundo, né, de centros acadêmicos de engenharia, né? Tem as empresas que o pessoal chama de empresa incubada, né? Tudo, né, todo esse material, né, esse material intelectual aí, ele virou uma norma internacional e aí os países, né, compram esse material, o direito, né, compram o direito, fazem a tradução e criam as suas associações aí de norma técnica. É, temos essa aqui, a norma DIN, ela é mais atualizada, tá? A NEMA, ela é mais antiga aqui, mas ela é oriunda né? Ela é oriunda também, né, da norma lá do I3E, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu separei aqui algumas simbologias, né? Isso daqui é a simbologia do normal aberto e norte, que ela tem um número aqui. Vou até dar um zoom aqui. Ela basicamente tem um número associado aqui. Geralmente é esse último número aqui, tá? Quando aparece 2, é porque o último número ele fala do estado, tá? No caso aqui é um botão, tá? Aqui é o número genérico para o normal aberto. Basicamente, esse genérico aqui, ó, ele é relacionado a um contato auxiliar de um contator que dá partida no motor, tá? Então, o normal aberto, a simbologia dele aqui, ó, o número final, quando ele está sozinha, vai aparecer 3 e 4. Do mesmo jeito do normal fechado, vai aparecer 1 e 2 quando eles estão sozinhos. Quando eles estão acompanhados, quer dizer que é o primeiro contato auxiliar, tá? Deixa eu pegar aqui do livro de vocês. Basicamente, o contato auxiliar ele fica aqui na frente, ó. Então, esse aqui é o primeiro contato auxiliar, esse é o segundo, esse é o terceiro, tá? O normal aberto, por exemplo. Dependendo do tipo de contator, você vai ter também esse aqui, o normal fechado. Então, esse aqui está querendo dizer que é o segundo, é o primeiro contato auxiliar normal aberto. O primeiro número quer dizer que é o primeiro, o segundo número quer dizer que ele está aberto. O primeiro aqui quer dizer que é o segundo, e o segundo número aqui quer dizer que ele está fechado. Toda vez que algum contato, né, seja de um relé, de um sensor aí, de um botão, né, igual a gente viu aqui no diagrama, toda vez que ele está fechado, termina com 1 e 2. Geralmente o 1 é o borne, é o borne superior, tá? E o 2 é o borne inferior. Do mesmo jeito do aberto aqui, né? O 3 é o borne superior e o 4 é o borne inferior aqui do contator, tá?
eu ver o que mais. Então, basicamente, ó, os contatos aqui, ó, eu resumi aqui, mas eu acho até melhor mostrar. Nós temos aqui os de força aqui, ó, tá? Os de força, tanto simbolizados aqui pelo diagrama de potência, tanto pelo diagrama de comando aqui, tá? Por isso que eu resumi aqui as fases, né? O barramento principal, que geralmente nos livros didáticos aí ó, começa com L1, L2, L3, ou fase E, ou aparece assim, RST, ou A, B e C, tá? Os contatos auxiliares, como eu disse aí, né? Que ter ou ele é aberto ou ele é fechado, dependendo do tipo de automação que eu quero fazer, né? Do tipo de comando, tá? E isso foi uma exigência aí do mercado, porque antigamente, né? Eu até comentei esse assunto de forma assim bem rasa aqui com vocês em aulas anteriores, não necessariamente nessa disciplina aqui, tá? Por exemplo, aqui, simbologias aqui, ó, vamos falar aqui de bobina, né? Contatos auxiliares fechado e aberto. Na indústria, como tem o problema, né? O problema aqui do contato. Deixa eu pegar o livro aqui de vocês. Como tem aquele problema da corrente de partida, né? Corrente de partida, lembra? Ela é 8 vezes a nominal, né? Então, se, é, se eu tenho a partida 8, né? Ela vai ter o quê? Se eu tenho um nominal de 8, eu vou ter, sei lá, 64, né? 8 vezes aí, né? Eu vou ter a corrente de partida de 64 amperes. E daí eu não posso simplesmente ligar esse motor, né? Lembra que eu falei que até 5 CV dá para eu fazer a partida direta. Igual o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui é uma partida direta, tá? A diferença, ele tem dois contatores, porque um ele está rodando no sentido e o outro, né? O K1 está rodando no sentido horário e o K2 está no sentido anti-horário. Só isso. Mas se fosse só para ele rodar numa direção, ele só teria o K1 aqui, por exemplo. Ok. E em função dessa corrente alta aí no transitório, né, na partida ali, eu não posso simplesmente ter um contato tipo faca, né? Um interruptor, ele tem interruptor normal, é esse contato aqui, ó, tipo faca. Literalmente, se você vai colocar no borne aqui a fiação, tá? Ele tem é latão mesmo, o metal aqui é latão. E daí ele entra em contato essa parte aqui com, né, a outra parte aqui, aí aqui seria o interruptor, né? Vamos dizer assim, um botão para ligar e desligar aqui, né? O motor, se ele não tivesse esse problema da corrente partida, né? Na hora que você fecha aqui, ele faz esse contato aqui e vida que segue, ligava o motor. O problema é que ele tem essa corrente de partida aí que ela eleva 8 vezes. Por isso que eu tenho que utilizar esse elemento aqui, ó, que é basicamente é simbolizado aqui por esses contatos aqui, tá? Quer ver aqui, ó, no diagrama de controle, ó, o contator, ele é simbolizado por esse contato auxiliar e essa bobina aqui de energização. Aqui é por conta do intertravamento, tá? Então, em vez de eu ter corrente elétrica, né, uma corrente fixa de 8 amperes, que vai fechar aqui e vai acontecer um mini arco elétrico na hora que eu fecho ela aqui, né? Às vezes até o interruptor é selado.
e não daria problema. A questão é que eu vou ter 64, né? 8 vezes aí, né? 8 vezes os 64. Eu vou ter 8 vezes essa corrente num curto espaço de tempo. Então eu preciso, esse contato aqui, tipo faca, é literalmente, se eu enxergar ele aqui por cima, e dependendo do tipo de contato, né? Ou ele é literalmente só uma chapa aqui, ó, que está entrando em contato com outra aqui embaixo, né? Aqui. Ou então ela é assim, ó, por cima. Ela tem a lâmina, que é essa alavanca aqui, ó. E na hora que ela fecha, ela entra em contato com essas duas aqui, ou seja, contato elétrico ele vai vir direto pelo o toque, né, das duas placas, ou pelo o toque aqui no lado das placas aqui, fechando o circuito, energizando. Problema é que a corrente vai ser muito alta aí, além de dar um arco elétrico aí, esse contatozinho, esse latão aí, ele não vai suportar. Por isso que nós temos aqui um armadura aqui de um contator. Essa armadura, ele literalmente, ele parece um transformador. Se a gente for olhar por dentro ele aqui, você vai ver um enrolamento aqui, ó, essa parte. Ele fecha igual um transformador aqui, ó. E você, na hora que ele fechar aqui, como eles vão na hora que você liga aqui o circuito, ele faz esse bypass aqui no contato auxiliar, ele literalmente transforma toda essa armadura num eletroímã. Aí, como ele transforma ela num eletroímã, né? Ela é aqui a bobina, aqui seriam os terminais da bobina de energização. Ele transforma ela num eletroímã, como ela virou um ímã, ela fecha muito rápido. Uma coisa é eu mecanicamente aqui, né, manualmente com a mão aqui, apertar um botão, né, um interruptor. Outra coisa é um efeito eletromagnético, um efeito elétrico ali, é um efeito, né, de ímã ali. Ele vai fazer esse fechamento bem rápido, instantaneamente. Do mesmo jeito, na hora que eu desligar aqui, né, na hora que eu fizer esse desligamento, deixa eu até colocar aqui para rodar aqui. Tá girando para um lado aqui. Na hora que eu fizer esse desligamento aqui, ó, ele deixa de ser um eletroímã, tá? Ele volta ao normal, porém, para ele desacoplar de forma rápida e evitar também um arco elétrico, ele tem uma mola de recuo, de retorno, tá? Essa foi uma necessidade no que tange a potência, tá? E a quantidade de corrente elétrica. Deixa eu ver o que mais. Foi o que eu comentei aqui, ó. Você tem bobinas, né? Inclusive, até uma das perguntas aqui, ó. Escreva o funcionamento de uma partida direta com reversão, tá? Foi o que a gente comentou na aula passada, né? Coloquei ela aqui de propósito para vocês continuarem aqui com a análise, tá? E, inclusive, a bobina, ela funciona como um relé, tá? O relé, basicamente, né, ele tem um comando. Esse comando aqui, que eu expliquei aqui, o relé aqui, você tem um princípio eletromagnético aqui. O princípio eletromagnético aqui, esse relé é para fechar mesmo. A contadora aqui, ela cria um efeito eletromagnético justamente para fechar o circuito da forma mais rápida. Porque se dependesse só do toque do operador ali, mecânico ali, manual, ela já entraria ali, já daria um arco elétrico ali. Então, quando ele vira um eletroímã, o relé, ele tem essa função, né, de automatizar, também, no caso aqui, para um motor, para a máquina elétrica, por ela ter esse comportamento, para fazer um acoplamento, ou seja, um fechamento do circuito de forma rápida,
tá? Por isso que ela tem os enrolamentos aqui, ó. Tem o outro relé aqui nesse caso aqui, ó, que é o relé térmico, tá? Ele tá, ó, nesse desenho que eu estou mostrando aqui, ele tá no disjuntor motor e ele também está acoplado no contator aqui. Geralmente você acopla ele aqui embaixo. E aí ele tem os dial, né, de tempo ali, né? Ou se for um relé de tempo, tá? No caso aqui, esse é um relé, o que você vai acoplar aqui é um relé térmico, que ele tem essa nomenclatura aqui, ó. 95, que é o. Porque o relé ele faz vários tipos de ligação, tá? Aí, nesse caso, o térmico é justamente se houver uma corrente acima do que ele foi projetado, ele desarma, tá? Daí ele vai desarmar semelhante ao contator aqui, de forma em que a placa, aí geralmente é uma placa bimetálica, tá? E essa placa bimetálica, que como ela aquece, e são dois metais, né, junto em um barramento só, eles vão ter coeficiente de dilatação diferente um do outro, tá? Então, todo relé é para você automatizar, é para você operar uma partida, por exemplo, uma partida de um motor de forma rápida, que evita com que a corrente nominal, que a corrente de partida, tá? E evite até que na hora do desligamento ali dê um arco elétrico, tá bom? Geralmente, na simbologia, o, o contato das bobinas de energização, ó, é esse A1, A2 aqui, ó, do contator, tá? Geralmente aqui é o A1, A2. Aqui, ó, bem atrás aqui na parte de potência aqui, ó, é em que ela faz o fechamento aqui da bobina aqui, que na hora que ela é energizada, né, ela cria um eletroímã ali e ela faz a atração dessa segunda parte da armadura aqui, ó, do barramento. Aí por isso que ela é grossa desse jeito, que na hora que você abre a parte interna, a armadura dela, você vai ver várias placas ali para suportar aquela corrente elétrica, né? Acima do normal, acima do, né, 8 vezes acima do permitido. Aí basicamente a simbologia, eu comentei aqui a do relé para vocês, tá? A do disjuntor, essa daqui mesmo, tá? Deixa eu ver, nesse diagrama eu não coloquei, eu coloquei o disjuntor motor, tá? Mas aí ele tem esse desenho aqui diferente aqui, ó. É basicamente a do disjuntor normal, é isso daqui, ó. É essa simbologia aqui, às vezes desenha uma bolinha igual tá aqui, ó. Faz um arco aqui. Esse é chamado de disjuntor a seco, tá? Tanto na norma DIN, norma NEMA aí, né? Esse aqui é a simbologia para disjuntor, geralmente de baixa tensão, tá? Os de baixa tensão que são a seco, ou seja, eles têm a parte do relé dele de sobrecarga, o relé eletromagnético dele ali, né? Basicamente selado ali o a vácuo, né? E não tem nenhum óleo ali para fazer a isolação, né, elétrica dele, tá? Então, basicamente, o disjuntor, que é dispositivo de proteção a seco, né? Ele tem esse formato. Se tem uma fase, você vai colocar, né? Um traço aqui. Se são duas fases, dois traços. Se são três, três traços. O fusível aqui, ó, tem essas várias simbologias aqui, ó. Esse daqui, confesso que eu nunca vi, ó, essa simbologia antiga. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Tem essa simbologia aqui, ó. É um fusível que ele tem uma base, ele parece uma chave faca, só que ele evita, na hora que ele queima, né? Ele abre esse contato aqui, que a chave faca é só para operação, tá? Mas aí tem chave faca com base a fusível desse jeito aqui, ó, igual essa base aqui.
Tem com base fusível roscada, né? A base E29. Tem vários tipos aí. O padrão do ISC aqui, ó, tá vendo? Ó, I3E, ANSI, Standard, né? Simbologia antiga que eu não sei nem de onde é. Padrão ISC aqui, ó, de fusível aqui também, ó. Aqui o do relé térmico que eu já mostrei para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, botões aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem um pulsador. Todo botão. Deixa eu pegar aqui no diagrama aqui, ó. Todo botão aqui, ó. Esse aqui, ó, ele poderia muito bem ser esse, que é para desligar. Poderia ser esse aqui, ó, que é o botão de ligar. E você tá vendo, ó, eu clico nele, solto, ele volta. Porque ele tem um retorno por mola. É igual tá falando aqui, ó, tem retorno por mola. Todos esses botões aqui, ó, esse aqui de fim de curso também tem, tá? Só que ele é mecânico. Aí esse rolete aqui, ele vai funcionar como se fosse o aperto desse botão ou de uma alavanca, tá? E todos eles têm dupla, aqui atrás dele aqui, né? Você tem os contatos normal aberto, que é o final 3 e 4, né? E o contato normal fechado, que é um e o 2. Então, esse mesmo botão, essa chave seletora aqui de três posições aqui, esse de emergência, a diferença é que esse de emergência, se você acionar ele para desligar, por exemplo, normal aberto aí, né? Ou normal fechado, dependendo de onde você liga aqui. Na hora que você aciona ele, para você desacionar ele, para ele voltar ao normal, você tem que puxar essa cabeça vermelha aqui, ó, puxar ela literalmente aqui, porque senão ele não funciona, né? Ele só funciona se você fizer esse desarme. Inclusive, ele tem, né? Ele tá todo laboratório tem um botão desse aqui na bancada na hora que a gente faz teste, justamente como uma medida suplementar de emergência aí, caso ocorra um acidente, né? Geralmente, o pessoal tá lá montando os quadros lá, né? E aí sempre fica alguém, né? Ó, você hoje, pelos poderes de Grayskull, você vai ser o que vai ficar com a botoeira de emergência na mão, porque se o disjuntor, se o DR ali do laboratório, né, não funcionar, você vai ser mais uma medida de segurança, tá? E é bom até mesmo porque, né, é por isso que às vezes o professor do laboratório, né, ele é bem rígido, né, porque para evitar aquelas brincadeirinhas, né, dedo na costela, que eu sei que sempre tem aí, independente, não é só lá no primeiro grau, no segundo grau, né, tem também no curso técnico na engenharia, isso tem até demais, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, o diagrama unifilar e o multifilar, ele serve, né? Qual que é o objetivo comum de ambos aí? Eles servem para mostrar como que o circuito funciona, como que ele opera. Tanto o multifilar que a gente tem aqui, né? Quanto o unifilar, né? Esse diagrama aqui, ó. Inclusive, esse diagrama que eu disponibilizei para vocês, ó, tem um circuito de potência, tem aqui o circuito com os bornes aqui, ó, lá no painel embaixo aqui, ó, tem o número aqui, ó. Inclusive, na hora que você vai fazer manutenção, por exemplo, eu vou saber se a parte de comando está energizada. Aí eu faço o teste aqui, ó. Coloca o multímetro entre os terminais 4 e 5 e aí eu vejo se está tudo energizado. Daí eu vou eliminando. Ah, o erro, por exemplo, é nessa chave de nível do reservatório superior aqui, tá? Então eu vou ver se ela está fechando mesmo. Eu vejo se tem alimentação elétrica entre esses terminais, tá? E se ela não estiver funcionando, né, em conformidade, eu vou ver que aqui
entre o Borne 9 e o 10 aqui, elas estão, né, tem continuidade elétrica, né? Só que aí eu vou olhar lá no reservatório, o reservatório ele, né, ele vai estar acionado aí em conformidade lá com a boia ali, né? E eu vejo que ele deveria estar funcionando, mas ele não está funcionando. Então, com certeza, o defeito é nessa chave de nível aqui, no caso superior. E esse daqui, ó, é esse botão, esse que eu mostrei para vocês aqui, ó, anteriormente. Esse é um exemplo desse botão aqui, ó, chave selector aí, ó, de 3 posições, tá? A posição manual, né, que aí eu vou vir aqui e fazer o acionamento do circuito, tá? Ou vou desligar ele aqui, né? Aciono ele aqui, desligo aqui. Ou então o automático. Aí o automático, esse aqui vai ficar aberto e esse vai ficar fechado. Ou seja, quem vai controlar agora não vai ser o operador ligando ou desligando, não. Vai ser a válvula, né? O nível superior aqui, o sensor de nível aqui lá do reservatório, tá? E na posição do meio, geralmente, os dois vão estar abertos para você fazer manutenção, né? É, testar o circuito, ligar, né? Fazer uma nova alteração nesse circuito. O que mais que dá para gente? Eu vou falar dessa última parte aqui já. Aqui eu já falei. Então, ó, não esqueçam, você já, inclusive já abriu agora, eu tô vendo aqui. Abriu agora a primeira parte aqui, ó, falar do princípio de funcionamento aqui da partida direta com reversão. Lembra que para isso acontecer, eu tenho que realizar o intertravamento, tá? Aí esse daqui, ó, é o intertravamento elétrico. Eu posso fazer também o intertravamento mecânico, que é literalmente colocando uma trava física nos contatos aqui, ó, na hora que eu faço essa inversão aqui, né? Inclusive, lá na página 200, vocês vão encontrar do livro aí de vocês, material didático aqui, ó. Tem uma dica aí, ó. Dei uma olhada aqui, ó, na página 200 lá. Quando você vem aqui você vê aqui conteúdo do curso, né? E tem o material do livro, você vai encontrar toda a lógica aqui, ó, mostrando como que a reversão funciona, né? E inclusive mostrando como que funciona o mecanismo do intertravamento aqui, ó, no detalhinho, tá? Tudo que eu falei tá a partir da página 200. Vocês vão encontrar aqui, tá? E aí aqui fala também dessa diferença aí, né, entre o intertravamento elétrico, tá? E o mecânico. E aí, esse exercício aqui não deu ainda de falar, mas na próxima aula eu falo com mais atenção aqui, ó. Vocês vão fazer uma pesquisa aí. Aí ele vai abrir às 21 horas aqui, ó. Vocês vão fazer uma pesquisa aqui sobre o motor de indução, o motor trifásico, né? O MIT, tá? Que é inclusive eu estou guardando para as próximas tarefas aí. A gente vai entrar em cada tipo de motor, motor monofásico, motor trifásico, como que faz o acionamento, né? Já que a gente está falando de comandos, aí os comandos especiais, que é comando de soft starter, inversor de frequência, eu vou deixar para as próximas duas UCs nossas, tá? Que senão a gente já fala o assunto das outras UC antes mesmo da gente chegar nelas, tá? Beleza? Então é isso, pessoal.
Fiquem com Deus. Alguma dúvida aí? Não? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo.